Boa noite, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Anderson, pastor aqui do Farol, e eu sou uma das pessoas mais felizes da vida e do momento quando estou aqui com vocês. O meu microfone já está ligado e a gente está precisando de um milagre ali naquela sala ali, mas já já a gente vai provar desse milagre. Aí ó, aleluia, irmão, só uma salva de palmas pro técnico. Galera, é uma benção, eles treinam para isso e a gente tem que honrar o esforço deles. Você que está visitando a gente aqui pela primeira vez, gente, é uma alegria muito grande para a gente receber vocês aqui. Uma primeira vez, e a gente conta com outros encontros a ser aqui e juntos, na presença de Deus, poder honrar, glorificar, adorar a Deus. Tudo aquilo que a gente faz aqui, a gente procura adorar a Deus, glorificar. A gente crê que o nosso propósito, afinal, é a glória de Deus. Enquanto nós estamos fazendo isso, nós estamos abençoando uns aos outros. Como o menino ali do som, como o pessoal que está na projeção, ou como qualquer um que está fazendo qualquer coisa neste lugar. Inclusive aqueles que vêm e sentam aqui. Nós queremos que, enquanto estamos glorificando a Deus, nós sejamos edificados pelo sorriso, pelo aperto de mão. Cremos na presença de Deus aqui. Então, se você está visitando a gente, tem o pessoal que fica com um crachá. Se tiver alguém com um crachá, no final você diz para ele assim: cadê o meu presente? Eles têm um presente para vocês no final. E se você puder deixar o seu contato, nós queremos, ao longo das semanas, dos dias, tomar um café com vocês. Se você não tomar café, a gente toma qualquer outra coisa, mas a gente quer se encontrar com você. Vai ser realmente um privilégio para nós. Hoje nós estamos iniciando uma nova série de mensagens em Filipenses. Você pode pegar a sua Bíblia, vamos ler alguns versículos hoje do capítulo 1 de Filipenses, e você pode fazer o seu devocional ao longo desse mês nessa carta, nessa epístola que o apóstolo Paulo escreve a uma igreja, a um povo que ele evangelizou lá na cidade de Filipe. Então você pode se dedicar, pode pular de ponta, de cabeça nesse texto, nessa carta durante essa semana, durante esse mês que segue, e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Filipenses é a mais radiosa, radiante de todas as epístolas de Paulo. Dizem que essa carta é a carta da alegria. É a carta da alegria. Paulo ele começa de maneira paradoxal falando sobre isso, porque o primeiro capítulo ele fala de vida, de morte, mas é a carta da alegria. E Paulo deixa isso bem claro para a gente. E é bastante interessante que quando Paulo ele escreve essa carta, ele não escreve nas melhores condições. E Paulo ele não escreve essa carta para essa igreja que estava preocupada com a condição a qual ele se encontrava, assim, só para confortar o povo, não. Era sinceridade, isso estava no coração dele. Ele realmente estava alegre. A morte, de fato, não era um problema para ele. Não era. Como a gente vai citar ao longo da nossa reflexão, isso era o menor dos problemas de Paulo. Isso é, se Paulo, de fato, tinha um problema. Mas ela é uma epístola maravilhosa, uma carta maravilhosa. O seu tema é alegria, e não é alegria circunstancial. Essa que as coisas da vida, boas da vida, geram em nós o riso. Não, transcende a isso. Notas de alegria ecoam por todo o texto, por toda a carta, do início ao fim. O tema alcança o seu ponto mais alto e mais triunfante, dizendo, lá no capítulo 4, no versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Digo outra vez, alegrai-vos. Se você está triste nessa noite, alegrai-vos. Essa é a carta de Paulo. Ele escreve para a igreja de Filipe, e que ecoa até hoje. A despeito de qualquer coisa que você está vivendo, aquele que está em Cristo, aquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Paulo ele diz assim, olha, a alegria faz sentido. A alegria, ela vai além da pior notícia que você pode receber, inclusive da minha, de prisão, com sinais de morte, estão por vir. E para a minha vida, é isso que ele está dizendo, alegrai-vos. Outra vez eu digo, alegrai-vos, essa é a mensagem. E o torna isso ainda mais extraordinário, é saber que Paulo, ele está
aprisionado. Diz que Paulo, inclusive, nessa prisão, precisava pagar pela sua própria prisão, pela sua casa a qual ele estava aprisionado. A igreja de Filipe, inclusive, segundo os estudiosos, é a igreja que bancou o aluguel dessa casa em que Paulo estava preso antes da sua morte. Ele a escreveu quando estava em cadeias, praticamente esquecido, num sistema legal, moroso, aguardando o julgamento. Imagine quando você está aguardando por uma coisa muito boa, você é tomado de uma ansiedade, mas quando você está aguardando por uma coisa ruim, por uma cirurgia, você está aguardando por uma notícia que você nem quer atender o telefone, você já espera que tipo de notícia é aquela. Você só está esperando chegar o dia, a hora, o momento, ou a pessoa que vai trazer a notícia para você. Paulo ele estava mais ou menos nesse corredor, ele estava mais ou menos sentado nesse lugar, embora essa não era a atitude de Paulo. Por isso é muito importante para nós refletir naquilo que ele escreve para essa igreja. Paulo ele faz repetidas menções à sua prisão. No capítulo 1, e em inúmeros versículos ele cita, em pelo menos 4 versículos, ele fala da guarda imperial destacada para garantir que ele permanecesse confinado, conforme no versículo 13, aí do capítulo 1. E também ele pondera que aquilo que está prestes a acontecer com ele, de fato, é a sua morte. Então é alguém que escreve numa condição que eu diria que não é a melhor da que nenhum de nós se encontra aqui nessa noite, ao menos ao vivo e a cores. Talvez alguém se sinta aprisionado, talvez até mútuo, emocionalmente, espiritualmente, mas essa não era a condição do apóstolo Paulo. O próprio registro bíblico dá fortes indícios de que os filipenses, a carta que foi escrita a eles, foi escrita em Roma durante uma das suas primeiras prisões, e de Paulo naquela cidade. Em outras das suas palavras finais, o apóstolo ele menciona outros crentes que eram membros da casa de César. Isso não poderia acontecer de nenhum outro lugar que não fosse de Roma. Então, para situar a nossa carta, é escrita de Roma. Os detalhes que contém aqui nessa própria carta se harmonizam perfeitamente com aquilo que Lucas diz no final de Atos, do livro de Atos. Se relacionam, Lucas em Atos valida aquilo que estava de fato acontecendo aqui com o apóstolo Paulo. O registro lucano de Paulo diz que ele foi mantido de fato na sua prisão domiciliar em Roma e provavelmente, gente, acorrentado a um soldado romano o tempo todo ele estava preso a um soldado. E qualquer outra coisa que ele precisava fazer, precisava ser solto. Eu imagino que, muito provavelmente, esse soldado foi evangelizado, foi inspirado a viver uma vida com Deus de maneira tão extraordinária como o apóstolo Paulo. Toda a liberdade que o apóstolo tinha naquela prisão, ele usou para anunciar o evangelho, para viver o evangelho de maneira tão singular. Portanto, embora as condições permitisse que o apóstolo Paulo exercesse, mesmo que em escala reduzida, o seu ministério para o qual ele foi chamado, essa situação não era conveniente e não era agradável. A sua chegada a Roma havia ocorrido ao fim de uma provação de 4 anos e meio que começou em Jerusalém, porque às vezes a gente lê os registros de Paulo, as cartas Paulo, Atos dos Apóstolos, e eu não sei vocês, mas quando eu leio Atos, se você não teve essa oportunidade, é muito empolgante aquilo, mas a gente mostra ou se revela ao ler aquilo ali, um cenário de liberdade, mas era um cenário de perseguição, era um cenário onde os cristãos, os apóstolos estavam sendo perseguidos, presos, assassinados. Essa era a condição de Paulo, né? E eles aqui, parece que o tempo todo da sua vida, alegre, feliz, contente, o evangelho sendo anunciado. Que isso que dava para eles, olha, o nome de Jesus está sendo pregado, porque outras pessoas estão encontrando uma alegria que um monte de coisa aqui não pôde. Então, a boa notícia de César não é mais a boa notícia. O evangelho de César
Não é mais o Evangelho de César, é o Evangelho de Jesus Cristo. A boa notícia é de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, o Deus que se fez carne, se fez homem, esteve entre nós, se identificando conosco, e essa era a alegria do apóstolo Paulo. O relatório da viagem que ele apresenta em 2 Coríntios, no capítulo 11, por exemplo, se caracteriza pela menção às muitas aflições que ele sofreu na sua viagem até Roma. Eram duras provações, perseguições, cobra, todo tipo de coisa. O seu navio e vira cacos, pedaços de madeira para todo lado. Que situação difícil. Sabe aquele dia que a sua semana dá tudo errado? Paulo viveu quase uma vida toda assim, da sua conversão, de perseguição, de coisas que davam errado, aprisionado, apanhando o tempo todo. E por mais difícil que seja imaginar essas coisas, elas aconteceram com Paulo. E Paulo nos convida a viver uma vida que transcende aos dias difíceis. Ele nos convida a viver uma alegria que transcende as notícias boas do dia a dia, porque a minha alegria, o apóstolo Paulo afirma para nós, ela transcende todas essas coisas, ela passa por todas essas coisas, ela não vem de baixo para cima, ela não vem daquilo que está diante de mim, mas ela vem do alto, ela vem do Senhor, e por isso eu consigo viver essa vida que vai longe, ela vai depois da morte. Imagine que alegria para nós quando nós encontramos a satisfação de entender, olha, isso aqui é um pedaço do que eu estou vivendo, porque a vida que eu tenho no Senhor, ela ecoa por toda a eternidade, todo sofrimento, toda dor, é por enquanto, é passageiro, e a alegria será eterna, porque essa aqui é a carta da alegria, do sofredor, que ensina para nós sobre a alegria e sobre a felicidade. A nossa era nos deu uma infinidade de amenidades, de conveniências, que Paulo nunca poderia nem imaginar que a gente passaria por elas. No entanto, nos nossos dias, as coisas são aceleradas, tudo é muito acelerado, né, gente? A gente tem a atualização, né? Não é mais tão recente assim do WhatsApp, para ouvir áudio em 1 minuto e meio, ou em 1 minuto e meio. Na velocidade 1,5, é que tem áudios de 2 minutos e meio que a gente coloca na velocidade 2. Tem velocidade 3? Eu nunca ouvi. O pessoal manda um podcast para a gente, né? Mas a vida da gente é como se a gente estivesse na função modo avançado o tempo todo, tudo muito rápido. A gente quer as coisas rápidas. As coisas acontecem veloz e a gente fica correndo atrás da vida. Parece que tem um outro eu, um alter ego, alguma coisa que está sempre à nossa frente, assim, a gente fica correndo atrás dele. Ou correndo atrás do outro, para ser parecido com o outro, para ser igual ao outro, uma vida agitada, cheias de problemas, cheias de estresse. E a alegria verdadeira é uma mercadoria rara. Rara. Nessa civilizada cultura ocidental. Infelizmente, até mesmo a parte da igreja visível é uma igreja que é difícil a gente encontrar essa felicidade. A gente precisa pregar sobre isso para lembrar que nós temos essa alegria. Nós que encontramos a Cristo, que fomos encontrados por Cristo, precisamos lembrar da alegria que nós temos nele. Precisamos lembrar que, assim, apesar dos dias difíceis, a sua alegria não depende disso. Apesar da dor, apesar do sofrimento, não depende. E a gente precisa ser lembrado, precisamos desesperadamente da mensagem que Paulo enviou a Filipe. E com isso eu quero convidar você a ler do versículo 21 ao 26, no capítulo 1, o primeiro capítulo de Filipenses. E ele começa assim: pois para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre 2 desejos. Eu quero participar, estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante eu continuar a viver. Isso é paz demais para viver a vida. Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz.
E quando eu voltar, terão ainda mais motivos para me orgulhar em Cristo Jesus, pelo que Ele tem feito por meu intermédio. Que maravilhoso. Ninguém está pronto para viver até estar pronto para morrer. Eu não sei se você já ouviu essa frase. Porque para alguns de nós, a possibilidade do fim, da morte, ou de qualquer coisa que possa morrer, é extremamente triste. E olha, eu sei o que você sente, porque eu fico pensando nisso. Eu sem a minha filha, eu sem a minha esposa, eu sem algumas pessoas, assim, eu sinto uma dor como se tivesse acontecido, eu sinto uma tristeza como se tivesse acontecido. Mas Paulo encoraja a gente a se preparar para viver, a viver uma vida, a estar pronto para viver. É interessantíssimo isso. Você precisa saber que o fim da sua vida é certo antes de enfrentar os perigos diários. A vida que vivemos é graça. A vida que está diante de você é graça. É um presente. O fim precisa estar garantido para que o presente ele possa de alguma maneira estar estável. Se você for encontrado por essa graça, ter compreensão dessa graça, da vida eterna, e aí você então fica livre para viver o seu presente. Porque esse anseio que não é pela eternidade, tira da gente a alegria do presente. Só quando sabemos que a morte vai nos levar à presença de Deus, é que podemos viver com essa fé destemida. É só assim, só quando sabemos que a morte dessa vida vai nos levar à presença de Deus. Para nós, o fim de qualquer coisa neste mundo deveria ser um privilégio, uma alegria. A gente deveria encontrar a tranquilidade do apóstolo Paulo de dizer assim, olha, para mim morrer é lucro. E inclusive eu fico dividido aqui, porque é tão bom para mim estar com Deus, mas o privilégio também de estar em missão com vocês é igual, porque a vida para mim é uma só, eu só tenho uma vida, eu estou vivo. E quando eu passar dessa vida para outra, isso só vai se consumar, a vida que eu tenho no Senhor. É essa satisfação que Ele convida nós a termos. É exatamente nessa situação que o apóstolo Paulo ele se encontra. É um homem que está face a face com a morte, mas vive com uma missão inabalável de proclamar o Evangelho. Às vezes a gente também perde a vontade de viver, porque a gente não compreende o privilégio da vida, o sentido da vida, o significado da vida. Porque as coisas que a gente faz não traz sentido, não traz significado. E aí a gente começa com uma depressão, como Salomão em Eclesiastes. Nada nessa vida, debaixo do sol, tem sentido, tem valor. Claro que ao final a gente entende que ele está dizendo, olha, nada dessa vida debaixo do sol tem valor como uma vida na presença de Deus. Olha, mas a gente olha para as coisas e perde o gosto pelas coisas, perde o gosto pela família, pelo casamento, pelo filho, pelo trabalho, pela carreira, pela profissão. E às vezes essa é até a história de alguns de vocês. Uma coisa que deveria deixar você extremamente empolgado. Você esperou por este momento. Mas isso tem gerado um cansaço, sabe? Um fardo. E tirado o prazer seu de viver a vida. De começar a achar que existe alguma coisa muito errada com você que não faz sentido, ou que existe alguma coisa muito errada com as pessoas à sua volta. Tem alguma coisa muito errada. E Senhor, me tira disso aqui. A gente faz quase a oração de Jesus. Se for possível, me livra disso. Me tira. É um homem que está face a face com os piores dias da sua vida. Enquanto o apóstolo aguarda seu julgamento, as notícias da sua prisão em Roma, a igreja em Filipos já chegam, e esses irmãos estão aflitos. A antiga igreja de Paulo está aflita, eles estão angustiados, profundamente preocupados. Eles estão preocupados com o bem-estar de Paulo. Alguém muito querido de vocês. Vocês recebem a notícia de que, poxa, está preso. Ele está numa situação que você
não consegue fazer muita coisa. Além de questões muito básicas, você não pode fazer muito por essa pessoa. Esse era o sentimento da igreja em Filipe. Foi ele quem pregou o evangelho ali pela primeira vez. Aquelas pessoas foram alcançadas através da mensagem que Paulo anunciou, que Paulo pregou. Paulo cuidou dessas pessoas, tratou a ferida delas. Existia um apreço, um cuidado, um zelo, um carinho. E eles estavam preocupados, inquietos. Mas Paulo, ele quer que os seus amigos, seus irmãos, suas ovelhas, seus parceiros de missão, fiquem tranquilos. Ele quer que eles saibam que ele está pronto a morrer por sua fé em Cristo. Porque esse tipo de morte em Cristo não faz. E deixa claro isso ao longo do caminho. De fato, ele afirma que até mesmo se a sua vida lhe for tirada, essa perda ainda resultará num lucro ainda maior. Estarei com o Senhor, a minha vida estará em Cristo, vou introduzir a minha eternidade com o Senhor. Os filipenses tentam encorajar Paulo, e Paulo agora escreve a carta a Filipe, encorajando seus irmãos a ficarem firmes, confiantes. Toda vez que nós temos certeza que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, nós compartilhamos desse futuro garantido. Compartilhamos dessa convicção. E sabe, meu irmão e minha irmã, viva a sua vida com essa convicção. A vida, ela é mais do que isso. Ela é mais do que os dias difíceis. Viva uma vida com essa liberdade de que você está salvo em Cristo Jesus. Dúvida de que... Não viva com essa dúvida. Não viva com essa dificuldade. Reconheça de fato, Senhor, eu sou um pecador. O Senhor é aquele que me dá a vida, é aquele que me deu vida, é aquele que me deu esperança. Eu quero usufruir dos dias que eu tenho, da vida que eu tenho, com a certeza, com essa alegria de te pertencer e de estar com o Senhor. Viver é para o apóstolo Paulo algo singular. Filipenses 1:21, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É um paradoxo. Paulo começa essa sessão com uma das mais dramáticas declarações de quem estava preso. E num solene pronunciamento ele diz, olha, fiquem bastante tranquilos, porque aquilo que está prestes a acontecer comigo não é um problema tão grande quanto vocês imaginam. Para mim, aliás, nem é um problema. Fiquem bastante tranquilos. Eu não sei como essa mensagem fala com você. Eu não sei. Mas Ele quer dar vida a você. Eu quero te animar na fé, através dessa mensagem aqui de Paulo. Mesmo que ninguém mais viva para Cristo, Paulo está dizendo. Eu viverei para Cristo, eu viverei em Cristo, independente do que meus amigos ou inimigos estejam fazendo, eu vou viver para Cristo, eu estarei em Cristo, eu estarei com o Senhor, eu quero viver. O verbo foi acrescentado pelos tradutores, de alguma forma para ajudar a gente na interpretação, mas ele não é encontrado na língua original, esse acréscimo. E o que Paulo ele quer dizer no original é, para mim, viver é Cristo. Para mim, viver é Cristo. Não existe outra coisa. Viver para mim é Cristo. Não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Para mim, viver é Cristo. Eu vivo essa vida. Eu vivo. Nós fomos chamados a viver essa mesma vida. É isso que significa ser cristão. Significa viver primordialmente para Cristo. Seja lá
o que quer que você faça, aonde você vá, independente de quem você esse aqui é o convite. Tudo mais é secundário, tudo mais está no entorno. John Stott, ele explicou que se tirarmos Cristo do cristianismo, estaremos arrancando as suas entranhas, não ficará praticamente nada. Cristo é o centro do cristianismo, tudo mais é circunferência, é periférico, é essa vida aqui que nós somos chamados a viver. O termo cristão, ele foi usado pela primeira vez em Atos, no capítulo 11, no versículo 6, que significa pequeno Cristo, mas foi usado em Antioquia como um termo pejorativo, para depreciar. Os cristãos de fato ressignificaram isso e disseram, é um privilégio para nós ser chamados de cristãos, é um privilégio para nós sermos chamados de pequenos cristos. Essa é a vida mesmo que a gente quer viver, é esse tipo de gente que a gente quer ser. Essa é a minha alegria, eu quero ser identificado como Cristo, eu quero ser identificado como alguém que está em Cristo, em Cristo. Esse é o convite para permanecermos em Cristo, para viver a vida de Cristo. Esse é o convite dele para você, porque não é obra nossa, não é força nossa, não é esforço nosso, mas é algo que ele faz a partir do momento que eu me abro para viver essa vida, para viver esses paradoxos culturais, da alegria que precisa de estar fazendo um monte de coisa. Não, a minha alegria eu tenho porque eu recebi algo do Senhor, porque eu recebi ao Senhor, porque eu não preciso de um monte de coisa para dizer que eu vivo, eu tenho uma vida eterna, eu não preciso ficar curtindo a vida, porque a outra vida que eu vou viver na eternidade, eu não vou precisar de nada disso, e é lá que é meu lugar, lá que é minha casa, lá é minha verdadeira casa. E esse momento aqui é de missão, é missão de anunciar para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, para os nossos irmãos, que olha, isso tudo vai passar, vamos perseverar no Senhor, vamos anunciar, porque é outro lugar, é outro momento, e a gente sabe, quem passou dos 30 anos, que a vida passa rapidinho, não é verdade? Depois dos 30 anos, eu cheguei nos 34, do 30 para o 34. E quando as pessoas me perguntam a minha idade, eu falo que eu tenho 35. Eu sinto que eu tenho 35 anos, irmãos. É triste isso, não é? Essa sensação de que, inclusive, você é mais velho do que você é. Mas vai passar. Minha filha é pequenininha, mas ela não... Fotos. Ela não está mais do mesmo jeito, está crescendo, está formando frases, está fazendo chantagem, esperta demais, birra, quer tensionar, quer disputar, está crescendo e a vida vai passando, e a gente vai chegando em momentos da vida, vivendo experiências duras, difíceis, outras muito felizes, e vai percebendo que algumas coisas não tem mais o mesmo valor de antes, não tem mais o mesmo significado, não tem. Tirei férias, fui com a minha família no Paraná, foi a férias mais longa que eu tirei já na minha vida, e a mesa era muito importante, só a mesa, só a família, olha, todas as outras coisas eram secundárias, mas aquilo ali tinha valor. Mas quando eu estava lá, naquele lugar, tantas outras coisas, às vezes, tinha mais valor do que a mesa, do que o encontro, do que a família, do jeito que está, do jeito que é. Todo mundo falando alto, ao mesmo tempo, desorganizado, cruzando a colher no outro, derrubando comida ali. Que minha família é desse jeito, sabe? Provavelmente. A gente vai percebendo que a vida vai passando e ela passa rápido demais. E se você tiver que aproveitar alguma coisa, aproveite para viver a sua vida em Cristo. Porque essa vida ecoa para toda a eternidade. Dessa forma,
Essa mesma cela da prisão, Paulo escrevia que Cristo é a nossa vida, em Colossenses 4. Cristo é a nossa vida. Isso no seu dia a dia. Cristo é a minha vida. Eu vivo a vida de Cristo. Isto é uma vida inteira encontrando-se com Cristo. Anteriormente ele havia dito, portanto, não sou eu mais quem. É Cristo que vive em mim. Em outras palavras, a vida inteira de Paulo era Cristo vivendo nele. Era Cristo vivendo nele. Viva essa vida para encontrar essa alegria, essa felicidade. Quero convidar você para refletir e praticar em algumas perguntas, em alguns pontos. Será que a sua vida tem esse mesmo foco exclusivo? De viver em Cristo, de estar em Cristo, de viver a vida de Cristo. Para você viver é Jesus Cristo? Viver é isso. Se não é isso, tem sido o quê? O que é que tem ocupado essa vida? Dor, sofrimento, correria, competição. Essas coisas da vida ordinária que vão se tornando extraordinárias, das coisas essenciais. Você considera que Cristo é tudo na sua vida? Ou Ele é uma parte? Ou na melhor das situações Ele ocupa um lugar de destaque na prateleira da sua vida? Ou Ele é a prateleira toda? Ou Ele é tudo? Você consegue dizer que viver é Cristo? Você consegue dizer isso? Você tem se debruçado sobre a vida de Cristo, conhecido a Cristo, experimentado estar no Senhor, de perceber como essas coisas moldam diariamente você? É isso que significa ser um verdadeiro cristão. Significa viver em Cristo e para Cristo. Amém? Você pode fechar os seus olhos, gostaria de orar com você. Senhor, nós queremos experimentar essa alegria de pertencer a Ti. E eu oro para que os meus irmãos aqui sentados, Pai, nessa noite, eles possam experimentar, Senhor, essa alegria de estar no Senhor, de viver a vida do Senhor. Eu oro, Senhor, porque é certo que existem pessoas aqui nessa noite que têm carregado um peso de uma vida que não foi planejado para viver. E o Senhor mesmo convidou aqueles que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, que daria descanso. E Paulo ainda diz da alegria, Senhor, que é viver em Cristo. Enche esse coração, Pai, e essa vida dessa alegria, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, amém.